Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre mais 5 livros de estreia que são excepcionais. Para quem não sabe do que eu tô falando, nesse canal a gente tem um quadro que se chama Estreias Excepcionais e nesse quadro eu sempre trato de indicar para vocês aqueles livros que eu considero estreias excelentes, ou seja, pessoas que lançaram, que são os seus primeiros livros e que já com esses primeiros experimentos literários conquistaram o meu coração por um motivo ou outro. Os motivos nunca são os mesmos, tá? Vocês vão perceber que, às vezes, o critério vai tratar de um aspecto diferente do livro, mas em todos os vídeos em que eu trago esses títulos para cá, eu procuro sempre ressaltar o que eu achei de mais impressionante nesse livro que foi o primeiro desse ou dessa autora, né? Desse autor ou dessa autora, enfim. E aí eu vou deixar para vocês também aqui embaixo a playlist em que estão todos os episódios reunidos, tá bom? Eu sempre digo para vocês explorarem a aba das playlists aqui no canal, porque tem um monte e assim vocês podem assistir os vídeos de acordo com as temáticas que vocês mais gostam. E nesse das estreias tem muita dica boa, gente. Podem ter certeza que aqui, ó, nessas listinhas que eu tô fazendo, eu tô trazendo para vocês aquilo que eu mais admiro, tá bom? Dos primeiros livros de cada autor. Mas, antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso ajuda muito, gente, na divulgação do canal. Também deixe um comentário aqui embaixo, porque isso sempre dá um gás pra gente que tá aqui produzindo conteúdo. E, claro, né, não esqueçam de deixar o seu curtir, porque isso faz com que o conteúdo chegue mais longe. Eu deixo também aqui na caixa de descrição do vídeo todas as informações relevantes e que tem a ver com o que eu estou falando aqui, às vezes coisas que eu esqueço de falar na hora da gravação, mas lembro depois. Então é muito importante que vocês deem uma olhadinha sempre aqui embaixo, tá, gente? Para complementar um pouquinho aquilo que eu tô falando e, enfim, sempre tem informações que podem ser úteis, inclusive os links para vocês comprarem os livros, se vocês tiverem interesse, para ver sinopse, valores, formatos, enfim. Se vocês comprarem coisas pelos meus links comissionados, vocês me ajudam com uma pequenininha comissão, mas que faz toda a diferença no final do mês, não pagam nada mais por isso, tá? Sempre bom lembrar isso também. Bom, gente, vamos para esses livrinhos aqui que eu quero focar no vídeo de hoje. Para alguns deles a gente tem resenha por aqui e para outros ainda não tem resenha, então esses que eu ainda não comentei individualmente eu vou dar mais atenção no momento desse vídeo aqui, tá? O primeiro que eu quero colocar aqui é um muito especial que eu li no ano passado, em 2021, que é A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Romance de estreia do Estênio, que é um escritor brasileiro, um nordestino, cearense e que teve aí o apoio da grande escritora Socorro Racioli. Ele participou de uma oficina de escrita criativa com a Socorro Racioli, que é uma das que eu mais admiro. Vocês sabem o quanto eu gosto da Cabeça do Santo. Então, quando o livro chegou para mim, com esse selo de aprovação da Socorro, eu já sabia que eu podia confiar. E ele é um romance curtinho e que trata da vida do Raimundo, que é um senhor que já está com seus 70 anos por aí e que não sabe ler ainda. E ele está lembrando de coisas da sua vida de jovem, do momento em que ele viveu a paixão mais linda de todas, em que ele estava apaixonado pelo Cícero, mas, como vocês estão vendo, dois homens, né? E aí, dentro daquele contexto, no interior do sertão, eles não puderam ficar juntos. Então, ele vai falar desse passado, mas de um aspecto muito nostálgico e muito triste também, porque eles não puderam ficar juntos, e também porque, especialmente, o Raimundo guarda uma carta que o Cícero escreveu para ele muitos anos atrás e que ele nunca pôde abrir porque ele não sabia ler e porque ele tinha medo também do que poderia encontrar por ali. E a gente fica nessa expectativa de conhecer qual é essa palavra que resta, o que ficou do Cícero ali escrito, registrado, por que ele escreveu aquela carta, o que continha, enfim. E ao mesmo tempo que a gente vai lendo, esperando por isso, a gente vai conhecendo um pouquinho mais de todo o contexto, né, de onde veio o Raimundo, e é tudo escrito de uma maneira muito sensível, muito bonita, bastante poética em alguns casos, em alguns momentos, mas não é um livro que eu considero totalmente poético, né, o tempo inteiro poético, mas ele traz sim algumas coisas muito bonitas. E olha, gente,
É um romance da estreia que me surpreendeu mesmo, de coração, assim, eu li devorando, eu acho que ele é um livro que flui muito bem, que tem essa habilidade de trazer uma história que tá chamando a atenção da gente e também de escrever de uma forma interessante e muito comovente também. Por tudo isso, eu acho que é um baita livro de estreia e eu recomendo muito para vocês, porque a gente precisa dar mais atenção à literatura brasileira contemporânea, porque é a que está sendo feita agora e que a gente precisa apoiar, né, com a nossa leitura, com a nossa divulgação, enfim. Esse livro eu recebi no lançamento dele, da Companhia das Letras, no ano passado, quando a gente era parceiro, e eu gostei bastante dessa leitura e, enfim, queria deixar registrado aqui para vocês que é um livrinho que a gente não dá muita coisa por ele a princípio, mas depois a gente fica com ele guardado assim a 7 chaves no coração. Outro livro de estreia excepcional e que eu me apaixonei quando eu li foi O Quarto Branco, da Gabriela Guerre, que é uruguaia / brasileira. E, gente do céu, esse aqui é bem o meu estilo de romance, é bem o meu estilo de livro. É um livro que vai ter fluxo de consciência e uma personagem em vários momentos introspectivos, pensando sobre a sua vida, coisa que eu adoro acompanhar. E aqui a gente tem a história dessa mulher, deixa eu lembrar o nome dela aqui, a Glória, que está vivendo um período muito difícil, um período em que ela perdeu um bebê e ela precisa lidar com esse luto, mas que ao mesmo tempo faz ela lembrar de outros lutos que ela viveu e aí ela entra numa onda introspectiva, super introspectiva, em que ela vai pensar toda a vida dela e desde coisas que aconteceram lá na infância, no Uruguai ainda, e de toda essa mudança que ela teve do Uruguai para o Brasil, ainda muito pequena, e é um livro que vai falar muito de família, né? E essa mulher tá a todo momento tentando se apaziguar em relação à sua origem, a quem ela é, né? E a quem ela é em várias esferas, não só dentro do âmbito familiar, em que ela precisa se diferenciar da sua irmã gêmea que morreu muito cedo, mas também na sua esfera pessoal ali, quem ela é por ser metade brasileira, metade uruguaia, né? A personagem também tem essa característica e ela vive num limbo em que ela não sabe se fala português, se fala espanhol, se é brasileira, enfim. Então, tem todos esses detalhes acontecendo, mas também outros dramas pessoais, questão de relacionamento, questão de relacionamento afetivo, amoroso com o parceiro, mas também com o pai, com a mãe. Vai falar de coisas muito íntimas aqui, né? E eu gosto muito desses livros que trazem esses temas à tona. Mas o que eu mais gosto nesse livro, gente, é com certeza a linguagem. Eu acho a linguagem perfeita. Para mim, ela é daquele jeito que eu gosto, com muita poesia, com muita metáfora, muita coisa, muitas imagens fortes que tem esse livro. Eu acho que é impressionante uma pessoa escrever pela primeira vez um romance e sair isso aqui que saiu com O Quarto Branco. Eu sei que tem gente que não gosta desse estilo de escrita, mas eu particularmente adoro. Então, para quem também curte uma escrita mais elaborada, mais trabalhada na ambivalência, na ambiguidade, enfim, eu recomendo fortemente essa leitura. Ah, e outra coisa, tem resenha aqui no canal, tá bom? Se vocês quiserem mais detalhes, vão lá no vídeo da resenha, porque ficou bem especial. Outra estreia que me surpreendeu muito, 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 também foi a leitura que eu fiz pelo Clube Leia Latinos, eu não comentei, mas o anterior também foi. Esse aqui é O Menino de Ouro, da Claire Adam, um livro que representa a Trinidad e Tobago. A escritora mora em Londres há algum tempo, mas ela é de Trinidad. E, gente do céu, eu gostei muito desse livro. E, mais uma vez, tem gente que não gosta, tem gente que põe defeito nesse ou naquele detalhe. Para mim é um excelente livro de estreia, é um romance de fôlego, é um romance dividido em algumas partes e a gente consegue ver, de uma maneira não tão linear, uma vida de uma família de descendentes de indianos em Trinidad, né, e que a gente vai ter 2 irmãos gêmeos em foco, e esses irmãos gêmeos são completamente diferentes, e tudo vai bem, até que vai bem assim, entre muitas aspas, porque a família tem vários problemas ali acontecendo, mas tá tudo dentro do esperado, até que um desses irmãos some, e aí a família toda vai entrar em desespero e tentar encontrar esse menino.
Só que aí, a partir desse momento do começo do livro, em que a gente descobre que esse menino sumiu, a gente tem um corte, vai pro passado e aí retoma toda a história da família e tudo mais. Eu acho muito bem construído todo o romance, eu acho que ele tem essa lógica, essa forma de apresentar que pra mim funciona muito bem, de, por exemplo, começar a história no momento atual, depois voltar para o passado, depois retomar o presente, né? Eu gosto muito dessa estrutura, eu gosto das divisões do livro e eu acho que a linguagem dele não apresenta nenhuma dificuldade. Diferente do livro anterior que eu acabei de apresentar para vocês, em que a linguagem me chamou a atenção, aqui não é isso. Aqui é realmente essa questão de estrutura do enredo que para mim foi muito bem feito. E então eu gosto de falar sobre isso porque existe um vídeo aqui no YouTube também que tem um moço que fala que achou a estrutura bagunçada. Eu não achei nada bagunçado, eu acho que tudo aqui tá muito marcado e intencionalmente feito assim, nesse sentido de fazer alguns cortes para que a gente possa completar a história com o nosso trabalho. Também tem uma resenha completíssima aqui para esse livro, mas eu deixo a recomendação para vocês. É um romance para a gente ler, que a gente lê também com facilidade, com rapidez, e que eu acho que merece muito mais atenção do que ele tem. Então deixo a dica para vocês do Menino de Ouro. Agora, gente, um livro de estreia que tem totalmente uma pegada contemporânea e para quem gosta de romances sobre jovens, né, sobre jovens em crises existenciais, eu acho que é uma baita indicação e eu queria deixar então aqui para vocês a recomendação do Luxúria, da Raven Leilani, que é uma escritora estadunidense, uma mulher negra. Esse foi o seu primeiro romance e, gente, também fiquei abismada com esse primeiro romance. Eu acho que ela tem a medida certa das coisas. Eu acho que o senso de proporção entre uma personagem narradora protagonista que tem muito senso de humor, que tem muita ironia funcionando, que tem até mesmo sarcasmo em vários momentos aqui e também a profundidade do problema, eu acho que ela encontra esse equilíbrio entre essas duas coisas. É um livro que a gente lê de forma muito ágil, ele tem uma velocidade, né, no desenvolver da trama, ele traz as coisas num fluxo muito intenso que tem a ver também com a idade da protagonista, mas ao mesmo tempo questões que são universais, como por exemplo a falta de autoconhecimento da personagem, que faz com que ela fique trabalhando em coisas que ela não gosta e que ela não consiga dar um passo à frente no amadurecimento e ir atrás de seguir algum sonho dela, alguma vontade de carreira que ela tenha ali abafado ao longo do tempo. Então eu acho que tem todas essas dinâmicas que tem muito a ver com o fato de ser jovem e estar em crise profissional, coisa que acho que todo mundo passa em algum momento da vida, mas especialmente várias relações afetivas aqui atravessadas pelo racismo. Então, ela também traz isso à tona sem ser de uma maneira muito didática, que coisa que eu não gosto, né? Eu tenho pavor quando o livro é muito explícito na parte da explicação, ele quer explicar aquele problema social, não é o caso aqui, eu acho que tudo vem muito bem diluído ao meio da narrativa, e ela não deixa de tocar, né, nesses temas que são tão difíceis de identidade, especialmente aqui atravessadas pelo racismo. Mas não é só isso, né, tem outras questões relacionais aqui, como por exemplo, ela se envolvendo com um homem casado, que tem um relacionamento aberto, e a filha deles lidando com ela também. Então, são muitos aspectos delicados sendo trabalhados aqui, e que eu acho que ela consegue trabalhar de uma forma excelente, porque não fica pesado demais, nem leve demais, sabe? Ela consegue mostrar que algo não vai bem, que aquela estrutura não poderia ser assim, mas também ela não deixa de lado o humor da narrativa. Então é um livro que eu gostei muito da leitura, eu ainda não fiz resenha para ele, mas eu acho que ele merece a nossa atenção, porque, como eu disse para vocês, é uma questão de balanço, né, de equilíbrio aqui. Eu acho que tudo está muito bem dosado na escrita da Raven Leilani, o que me deixa muito curiosa por próximos livros dela. Se ela já estreia assim, né, a gente já fica de olho no que vem por aí, porque com certeza vem mais coisa boa. Para quem gosta de fluxo de consciência também, esse é um outro livro muito trabalhado no fluxo de consciência. Mas tenham em mente que é uma consciência de uma jovem, acelerada, tá? Enfim, uma millennial, muito acelerada e que vai pensar 1 milhão de coisas por segundo. Aliás, outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi a quantidade de referências que ele tem. Ele tem muitos links com coisas contemporâneas, enfim, vários pensamentos aleatórios e que me deixou surpresa porque não sei como ela conseguiu pensar em tanta coisa assim, tá, gente? Não sei. Mas recomendo muito a leitura.
E por fim, um livro que não é tão contemporâneo assim, ele é mais datado em relação a todos esses que eu mostrei, mas que também é livro de estreia dessa autora e que eu acho que merece a nossa atenção, é O Janeiro, da Sara Gajardo. Essa é uma escritora argentina, esse livro saiu pela editora Moinhos, e eu li ele recentemente e gostei bastante do livro, gente. É mais um daqueles que eu digo assim, talvez não mude a vida de ninguém, mas eu acho que é muito notória a capacidade da escritora aqui. É um romance curtinho, em que a gente vai ter a situação de uma personagem que se descobre grávida, só que ela mora no campo, num ambiente rural, num ambiente da metade do século XX, mais ou menos, em que só se esperavam mulheres grávidas depois do casamento, e ela tem que lidar com tudo isso, com toda essa questão da descoberta da gravidez, com o processo de esconder a gravidez e depois, enfim, desse processo de falar sobre isso para aquela família que não tem a menor condição emocional de lidar com aquilo e que vai extravasar a sua decepção e a sua raiva de várias maneiras ali difíceis para essa protagonista. Então a gente vê nesse livro aqui não só esse drama pessoal, que tem a ver com uma realidade do campo, no caso dessa menina, uma gravidez indesejada fruto de um estupro, enfim, mas também essa outra realidade do interior da Argentina, que não aparece muito em vários outros contextos. É mais uma narradora protagonista meio que adolescente, só que adolescente de outro século. Nesse livro aqui a gente tem uma adolescente que é vivendo no século XXI, né, uma coisa muito mais contemporânea. Esse aqui está mais afastado no tempo, mas ainda assim eu acho muito bonita a forma como ela traz esse livro, como ela consegue apresentar essa angústia que acompanha diversas mulheres aí mundo afora. Ainda mais por ser um livro de estreia tocando numa ferida tão antiga, né? Não só das mulheres em geral, mas dessa realidade argentina do campo também, que é uma outra situação, né? Em que a gente vê a brutalidade, em que a gente vê outros costumes, outras tradições. Tem muito a ver com outras tradições também aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então é um livro no qual eu reconheci várias coisas que eu já vivi também nessa lida campesina, nesse contato com o campo. Mas é um livro que vai falar dessa eterna angústia que é ser mulher e estar sempre correndo esse risco, né? De passar por uma situação horrível como essa e de ser julgada, né? E super forçada a seguir certos caminhos. No caso da personagem aqui, ela tem isso também, né? Enfim, eu gosto bastante, é uma escrita muito singela, muito, muito singela mesmo, mas é um livro redondinho e que eu gostei muito de ter lido, então eu deixo também a recomendação para vocês. E, gente, é isso por enquanto. Esses eram os novos livros que eu queria indicar aqui nessa série para vocês, que eu tenho tanto carinho em fazer, porque eu acho que a gente precisa também valorizar os livros de estreia desses autores, porque muitas vezes a gente tem pérolas aí disponíveis e a gente não dá muita bola. Espero que vocês tenham gostado e quero que vocês comentem aqui quais outros livros de estreia vocês leram recentemente que chamou a atenção. Eu não sei se vocês se fixam muito nisso, mas eu costumo prestar atenção quando é o primeiro livro de algum autor, porque eu acho que isso diz muito sobre o talento de quem tá ali, né? Então vamos seguir trocando uma ideia sobre isso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.